Olá pessoal, sou Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um trabalho diferente. Eu vou estar trazendo um trabalho de rosas com frutas e vou estar fazendo uma paisagem ao fundo, certo? Então vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione o sininho, né? Para quando eu fizer vídeos novos, aparecer as notificações dos vídeos que eu estou fazendo para vocês, certo? Deixe seus comentários aqui abaixo também, compartilhe o vídeo, tudo isso vai estar ajudando bastante aqui o canal a crescer, vai estar me ajudando bastante também, certo? Então curte, compartilha e deixe seus comentários abaixo. Certo, pessoal? Então, vamos começar no nosso trabalho, né? Bom, aqui eu já vou começar a fazer um esboço, né? Porque a pintura de paisagem, geralmente a gente faz um esboço, né? Só para ver mais ou menos onde é que vai estar os elementos que a gente vai colocar nessa paisagem, tipo o céu, ali a linha do horizonte, a vegetação, né? As árvores, é só mesmo um esboço para a gente saber onde é que vai estar os elementos que a gente vai colocar nessa paisagem, tá? Então, aqui eu só tô fazendo um esboço aqui com lápis mesmo, uma coisa assim bem simples, né? Para que vocês também possam fazer o trabalho aí na casa de vocês. Vai ser uma paisagem bem simples, tá, pessoal? Nada muito elaborada para que vocês possam conseguir também fazer esse trabalho, né? Então, aqui eu tô riscando, tipo assim, ó, porque vai ter a montanha lá em cima, então ela vai ter que refletir aqui nesse lago, nesse rio, né? Aqui que está abaixo, certo? Então, assim, ó, a princípio aqui eu quero uma tinta que não esteja tão consistente, né? Eu quero uma tinta mais aguadinha, mais ralinha. Então, eu vou colocar um pouco de diluente e vou estar misturando aqui o azul bebê para fazer o céu. Na paisagem, a gente sempre começa pela parte que tá atrás. No caso, sempre começamos pelo céu, tá? Então, a gente primeiro começa pelo céu para depois vir com os outros elementos, certo? Como é um pano de copa, então é uma parte maior que eu vou pintar, eu vou ter que vir por partes, né? Porque senão não vai pegar todo aqui o trabalho para vocês verem, né? Aqui a imagem, tá? Então, eu vou pintar primeiro essa parte aqui e depois eu vou indo fazendo a mesma coisa na parte restante. Porque senão eu até posso, no caso, colocar a imagem mais de longe, só que daí vocês não vão conseguir ver bem certinho os detalhes. Então, eu prefiro focar mais, né? Colocar a imagem mais próxima, mas de uma maneira que vocês consigam ver melhor o que eu estou fazendo, né? Então, agora eu vou fazer aquela misturinha que eu sempre mostro pra vocês, né? Que é o diluente, ó. Eu coloco um pouco de diluente, não tem uma quantidade específica, tá? E coloco também um pouquinho de aquarela silk, tá? Pra deixar essa mistura um pouquinho mais líquida, né? Ó, tá? Para deixar essa mistura aqui um pouco mais líquida. Se você não tiver o aquarela silk, pode estar usando só o diluente, tá? Essa misturinha vai ajudar muito na hora de fazer aqui o trabalho, porque deixa a tinta úmida por mais tempo, né? E também deixa a tinta mais ralinha, né? Que no caso aqui para fazer o céu, eu quero fazer uma base mais ralinha. E na hora aqui da vegetação também. Daí depois eu venho com a tinta pura. Vou estar usando também um pincel Pituá, tá? Esse é o número 4. Pode usar o pincel que vocês tiverem em casa. Caso não tenha o pincel Pituá, pode estar usando um pincel maior, de repente até sem podar, né? Que daí ele vai deslizar a tinta melhor. E agora a gente vai vir preenchendo aqui toda a parte do céu, com a tinta mais aguadinha, como eu falei pra vocês, mais ralinha, né? Pra não ficar o pano de copa muito duro, tá? Porque se eu colocar a tinta pura aqui, passando toda essa tinta pura aqui no pano de copa, vai ficar o tecido muito duro, né? Então, eu quero vir com uma tinta mais ralinha, mais aguadinha, porque daí vai deixar o tecido, a pintura mais leve, né? Então, usa bastante o aquarela ou o diluente, ou no caso os dois, né, que é misturinha. Ou vocês também podem estar usando o clareador, tá? E pode até colocar um pouquinho de soro fisiológico no clareador, para deixar o clareador mais diluído
né? E ficar na consistência aqui do diluente, tá? Daí a gente vem fazendo essa parte aqui, ó, com a cor azul inverno, tá? Eu estou usando a cor azul inverno bem diluidinho. Porque a parte do céu, a parte de cima sempre fica mais escura do que ali próximo das montanhas, próximo do horizonte, tá? Então a parte de cima sempre ela é mais escura. Mas a parte de cima também não precisa deixar retinha, tá? Venha fazendo ali a parte de uma maneira mais irregular, para que não fique tão retinho. E agora a gente vem fazendo toda essa parte aqui, ó. Com a tinta azul inverno bem diluidinha, tá? Pode ver que tá bem fraquinho, ó, porque ele tá bem diluído no diluente no Aquarela Silk. Ó, e agora eu vou vindo com a cor azul bebê, ó. Porque no caso agora eu vou vir clareando esse céu, né? Como eu falei lá em cima, ele é mais escuro. E depois a gente vem clareando com a cor azul bebê. Pra depois vir fazendo as nuvens com a cor branca. Deixa bem espalhadinho, ó. A tinta bem ralinha para não ficar o tecido duro depois de tinta, né? Ó, e vem mesclando bem aqui as cores. Deixando bem clarinho. E vem com essa cor bem próximo das montanhas, tá? Pessoal, esse barulhinho que está atrás no vídeo é porque tá chovendo bastante aqui em Santa Catarina, tá? Aqui na nossa região aqui tá chovendo bastante. Estamos sobre um ciclone, então tá com bastante chuva. Daí faz esse barulho, esse chiado atrás na gravação, tá? E continua aqui com a cor azul bebê. Vem espalhando bem, para depois a gente fazer as nuvens aqui com a cor branca, tá? Ó, deixa bem mescladinho. Com o pincel pituá, fica bem mais fácil para vocês fazerem esse fundo, né? Esse céu, tá? Mas se não tiver o pincel pituá, pega um pincel número 12, número 14, sem podar ou com as cerdas maiores para poder fazer esse fundo, que é bem melhor de trabalhar do que ele bem podadinho. Agora, com a cor branca, a gente vem fazendo as nuvens, tá? Vem fazendo um movimento circular para fazer um movimento, para fazer ali as nuvens, ó. Vem fazendo um movimento circular, ó. Daí agora eu vou pegar um pincel número 8, tá? Podado, para eu poder fazer aqui as montanhas, né? Para fazer aqui as montanhas, eu vou estar usando a cor azul inverno com um pouquinho de cinza lunar, tá? Para dar um tom um pouquinho mais escuro, para eu vir fazendo aqui essas montanhas, ó. Daí é só vir com essa cor, né? Algumas vezes com essa cor misturada, né? De azul inverno com cinza lunar. Outras vezes posso vir só com a cor cinza lunar, para ficar essa montanha mais manchadinha, né? Ó, agora eu tô vindo aqui com a cor azul inverno e o cinza lunar. Lembrando que aqui também pode ser a tinta mais diluída, tá? Não precisa ser a tinta pura para não ficar o tecido muito duro de tinta, né? Ó, agora eu tô vindo com um pouco de cinza lunar, ó, e vou misturando, ó, colocando também aquela misturinha ali, para a tinta deslizar melhor, se espalhar mais e não ficar a tinta tão grossa, né? Porque como é uma paisagem, vai ser praticamente toda essa parte pintada. Então, se a gente usar a tinta pura, vai ficar o tecido muito duro de tinta. Então, use bastante diluente, aquarela silk, clareador, para deixar essa tinta bem ralinha, para não ficar o tecido duro de tinta, né? Não ficar com, ó, pode mesclar bem, ó, para não deixar a tinta muito grossa, tá? A tinta pura do potinho, né? Então, deixa a tinta bem ralinha. Se não tiver, tipo diluente com clareador, o diluente ou clareador, né? Ou aquarela silk, você pode estar colocando soro fisiológico também, tá? Desde que a tinta fique mais ralinha. E vamos fazendo isso em toda a montanha aqui, ó.
espalhando bem aqui essa tinta. Ó, agora eu tô vindo aqui com a cor azul inverno puro, ó. Algumas partes cinza lunar, outras partes azul inverno, outras partes os dois juntos, né, misturado, tá? Mas sempre diluindo bem. Essa parte aqui é das montanhas, tá? Mais cinza lunar, ó. E vamos mesclando aqui as cores. Pra não ficar aquela montanha muito chapada, né? E vai mesclando bem. Lembrando que a luz está vindo do lado esquerdo, então eu vou colocar um pouco mais de luz vindo do lado esquerdo, tá? Nessas montanhas. Então, já terminei esse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer no outro lado, tá? E depois eu venho aqui com vocês mostrando como é que ficou, certo? Pronto, o céu eu já terminei. Agora eu vou colocar um pouquinho de magenta aqui para dar uma cor, né? Aqui também uma cor assim mais violeta, aqui para o céu e também aqui na montanha, ó. Vou colocar um tom mais violeta aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho de magenta junto com essas cores que eu estava usando aqui nas montanhas, tá? Que é o cinza lunar e a cor azul inverno. Para não ficar só aqui nas montanhas, eu vou puxar um pouquinho dessa cor também nas nuvens, tá? No céu. Bem pouquinha coisa, tá? Ó, com o pincel ainda sujo dessa misturinha, ó, eu venho puxando aqui também nas montanhas. E agora continuo com a cor cinza lunar e com a cor azul inverno. E depois eu vou puxar também um pouquinho dessa tonalidade nas nuvens também, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho desse magenta aqui nas nuvens, tá? Aqui no céu. Pouquinha coisa, tá? Só para dar uma corzinha diferenciada aqui nessa paisagem. Lembrando que é a cor magenta junto com aquela misturinha que tinha ali de cinza lunar, com a cor azul inverno, tá? E deixa esse tom assim mais violeta. E é pouca coisa também, bem pouquinha tinta no pincel. Agora eu vou vir colocando luz aqui nessas montanhas, né? Deixando ela um pouco mais clarinha. Ó, venho com a cor branca, tá? Branca ou pode ser também o azul bebê. No meu caso aqui tá as duas cores misturadas. Um pouquinho de branca com um pouquinho de azul bebê. E venho fazendo isso aqui nas montanhas. Depois a gente vai desfocar também um pouco aqui essas montanhas, para não ficar tão evidente, né? Como eu falei, a luz está vindo mais do lado esquerdo, então eu vou colocar um pouco mais de luz do lado esquerdo, tá? Pode deixar assim bem manchadinho. Essas montanhas, elas estão mais lá atrás, né? Então, elas não são tão definidas. Olha, agora vem desfocando um pouco aqui essas montanhas, ó. Tá? Desfocando um pouco como ela estivesse bem lá atrás. Não precisa ela ficar tão evidente, né, ó. Com a sujeirinha que tá no pincel de branco, pode desfocar um pouco elas. Agora eu vou vir fazendo aqui uma parte de chão,
tá? Com a cor ocre, com a cor siena, tá? Com a cor sépia também. Vou vir fazendo aqui um chão, para depois vir aqui com o lago, tá? Com o rio. A cor marfim também, tá? Vem fazendo aqui essa parte de chão, ó. Preenchendo tudo aqui essa parte de chão com a cor ocre, marfim, siena. E vamos preenchendo. Essa parte de chão aqui, ó, de terra, tá? Primeiro tem essa parte aqui de chão, né? De terra, para depois vir o rio, tá? Ó, usando a cor siena agora, ó. Antes eu estava com a cor marfim e com a cor ocre. E vem mesclando, ó, deixando aqui esse chão aqui bem manchadinho, tá? Não precisa vir só com uma tonalidade. Pode manchar, ó, colocar siena, marfim, a cor ocre, tá? Vem deixando ele bem manchado, que isso que dá movimento, né? Aqui pra paisagem. Vem até no final das montanhas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E vem preenchendo. Como eu falei, é uma paisagem bem simples, mas vai ficar bem legal. Vai fazer toda a diferença aqui nesse trabalho. Eu amo paisagem, né? É uma coisa que eu gosto muito. E tem um curso, pessoal, tem um módulo de aula, é o módulo número 6, que é só de paisagem, tá? São 4 trabalhos de paisagem. As aulas, os riscos, guias de cores, fotos coloridas, tudo bem certinho. Caso vocês queiram fazer um cursinho de paisagem, são 4 riscos, né? Vídeos são mais, porque eu gosto de explicar bem certinho as aulas, então os vídeos são mais, tá? Mas são 4 riscos, onde eu ensino 4 tipos de paisagem. Tenho certeza que vocês vão gostar. É o módulo número 6, tá? Quem quiser adquirir, pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 53090, que daí eu mostro o módulo para vocês. Eu amo paisagem, né? Ó, aqui eu estou escurecendo um pouquinho essa parte aqui aqui na beirada, aqui, ó, desse chão, para fazer tipo como se fosse um barranquinho, né? Ali, ó, uma divisãozinha, um barranquinho do chão, da terra ali para a lagoa. Aí, agora com um pouquinho de caque, ó, escurecendo ainda mais essa parte. Fazendo tipo um barranquinho ali. Lembrando que ali eu estou usando a cor caque, tá? Agora eu vou fazer uma misturinha para fazer tipo uma vegetação ali entre a terra e entre as montanhas. Então, eu vou estar usando a cor caque, a cor cinza lunar e a cor azul petróleo, tá? Para fazer uma vegetação aqui, ó. Próximo aqui entre a montanha, né? E entre aqui a terra, tá? Uma vegetação bem longe, né? Então, é só umas batidinhas, tá? Como se tivesse umas árvores lá bem distante. Umas árvores, uma vegetação bem longe. Daí eu venho com essa misturinha e depois eu venho colocando luz, né? Porque ela vai estar bem distante essa vegetação, tá? Essas árvores, né? Então, lembrando que eu usei ali a cor azul petróleo, caque e a cor cinza lunar para fazer esse tom, tá? Vamos fazer até lá no final das montanhas.
pode deixar os intervalinhos, ó, entre uma vegetação e outra, não precisa ficar fazendo batidinha na mesma direção, né? Tipo assim, fazer uma vegetação muito na mesma altura ali, né? Pode ir fazendo, deixando um espaço, fazendo mais um pouquinho. Bom, e agora vem colocando um pouquinho mais da cor caqui, ó. E depois eu venho colocando luz. E agora eu vou vir colocando luz, ó. Um pouquinho de branco naquela misturinha ali, para clarear um pouco mais aqui essa vegetação. Eu posso estar usando também o pincel leque, tá? Ó, esse é da Condor, referência 436, esse é o número 2, tá? Que fica bem legal também para fazer aqui a vegetação. Daí eu estou usando aqui o branco com um pouquinho de caqui, ó, para colocar mais luz aqui nessas vegetações. E já vem colocando com essa mesma sujeirinha que tá no pincel, um pouquinho mais de luz aqui nesse chão, ó. E agora nós vamos fazer essa parte aqui que vai ser da lagoa, né? Como se fosse uma lagoa, um rio que tem aqui, né? Que daí vai aparecer, no caso, as mesmas cores que estão aqui no céu, nas montanhas, vai ter que aparecer ali abaixo, né? Nessa lagoa, tá? Então, nós vamos usar as mesmas cores para fazer ali a lagoa. Com o pincel pituar, eu vou colocar essa misturinha aqui do diluente mais o aquarela silk aqui nessa parte da lagoa, tá? Pra deixar a tinta mais ralinha mesmo, tá? Como eu falei, toda a pintura aqui, ela está sendo feita com a tinta diluída, tá? Não é a tinta pura pra pintura não ficar tão dura, né? Então, agora aqui nós vamos começar com a cor azul, que é fazendo aqui o céu, né, ó. Então, as mesmas cores lá que foi usado para fazer o céu, a gente vai fazer aqui agora como reflexo aqui nessa lagoa, tá? Estou usando a cor azul bebê. Ó, a tinta tá bem diluidinha, ó. Essa parte aqui, ó, do lado direito, onde está marcado aqui, ó, vai ser uma parte de vegetação. Então, por isso que eu não estou vindo com essa cor, né, azul aqui nessa parte onde eu marquei ali. Então, eu tô invadindo um pouco aqui essa parte, ó, porque eu achei que tinha ficado muito grande aqui essa vegetação. Mas, de repente, depois eu vou ver se vai precisar vir com essa vegetação mais para dentro aqui da lagoa, ou se é assim como como eu estou fazendo aqui, vai ficar bom. Ó, as nuvens, né, com a cor branca, porque aqui está refletindo, né, o céu, ó, tá espelhando aqui nessa água aqui o céu. Então, tudo que tiver lá na parte do céu vai ter que aparecer aqui na água também, tá? Inclusive aqui um pouquinho da cor magenta também, ó, nas mesmas direções, tá? A montanha, ó. Vai também precisar aparecer aqui nessa lagoa. Mas daí não é tão certinho, tão nítido, né? Porque aqui vai ter que desfocar depois, tá? É só para dar uma ideia, né, de que tá aparecendo aqui
a montanha, depois ali a vegetação, o céu, toda essa parte, né? Ó, e daí tem, no caso, aonde tem as cores magenta, ela vai ter que refletir aqui também. Inclusive na parte do céu. Aqui eu coloquei magenta, muito magenta, eu vou tirar um pouquinho, porque não tem tanto magenta lá na montanha, né? Então tem que ser as mesmas cores. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Bem pouquinho. É só um tom violeta mesmo, nada de muito forte, né? Mas na horizontal, na vertical, ó, porque depois eu tenho que fazer os movimentos na horizontal, né? Quando colocar a luz da água. Então aqui tem que ser mais desfocado. Tem que ser mais movimento na vertical, tá? Eu só quis fazer um pouco ali das montanhas, né? E depois a gente vai desfocando e colocando o movimento ali na vertical, tá? Que tem que ficar bem desfocado, né? Porque tem que ficar diferente da parte de cima ali da montanha, do céu, né? Tem que apenas uma demonstração, né? De que tá ali, mas depois tem que tirar o foco, né? Ó, e daí a gente sempre, quando é para tirar o foco ali, quando tá espelhando na água, a gente faz o movimento na vertical, tá? Ó, só para refletir ali, mas nada assim muito certinho. E agora nós vamos refletir ali a parte da vegetação aqui na água também. Usando as mesmas cores que foi usada lá em cima, que foi a cor caqui, a cor cinza lunar e a cor azul petróleo, tá? Fazendo a misturinha, a gente vem agora fazendo ali o reflexo, né, na água também. A gente vem puxando ali essas vegetação ali, ó, com movimento na vertical também, tá? Vai ser o reflexo, né? Lembrando vocês que esse chiado que está na gravação é por causa da chuva. Tá chovendo bastante aqui na nossa região, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, devido a um ciclone. Então tá com bastante chuva, então faz esse barulho atrás na gravação, né? É o barulho da chuva, tá? Daí a gente vem fazendo esse movimento, né? Na vertical, ó, e puxando, né? Essa vegetação para fazer esse espelho, né? Na água. E vem puxando. Depois a gente vai fazer a parte da água, né? Com a cor branca, tá? Pode ser o branco ou a cor azul bebê também, tá? Não precisa ser certinho, mas tem que ser aonde tá a vegetação, tem que puxar, né? Esse tom para cima da água ali, ó, para cima daquela cor ali das nuvens, tá? Não pode passar para o céu, né? Porque pode ver que ali as montanhas, a vegetação ela não passa das montanhas. Então na água também não pode passar das montanhas, tá? Agora eu vou realçar um pouquinho aqui esse chão aqui, ó, com a cor sépia, tá? Fazendo tipo como se fosse um morrinho ali, ó, para separar melhor ali o chão da água, né? Escurecendo como se fosse um barranquinho ali, ó, um morrinho ali, ó. Na verdade, um barranquinho, né? Ó, com a cor sépia, tá? Separando ali o chão da água e da vegetação também, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de luz ali, ó, na parte de cima do barranquinho ali, ó, do chão, ó, com a cor marfim, tá?
só para colocar um pouco de volume aqui. Em cima da onde eu coloquei a cor sépia, eu venho com um pouquinho de marfim. Pouca coisa, tá? Só para criar um volume aqui mesmo. E agora eu vou escurecer um pouquinho ali a vegetação, ó, mais ali próximo da vegetação, ó, com a cor sépia e a cor azul inverno ou a cor azul petróleo, tá? Ou pode ser também o sépia com a cor cinza lunar, só para dar uma escurecidinha ali, ó, e depois também tem que escurecer um pouquinho ali na água, né? E agora com a cor branca eu venho fazendo reflexo ali na água, ó, a parte da água ali, ó. Em movimento na horizontal, tá? Ó. Venho fazendo a parte da água. Ó, passando ali movimento na horizontal, tá? Desfocando ali também aquela parte ali do céu, da montanha, né? Fazendo ali a água. Pronto, já é o suficiente. Daí depois, a hora que secar, a gente vai vendo se precisa colocar mais branco, se já é o suficiente, tá? Mas por enquanto tá ótimo assim, certo? Lembrando que esse vai ser o projeto número 50, tá, pessoal? Daí provavelmente vai ter 2 aulas, 2 vídeos, tá? Então, agora nós já fizemos ali a parte das nuvens, as montanhas, a vegetação, ali a terra, né, o chão, a lagoa. E agora a gente vai fazer ali a parte da vegetação, tá? Para vegetação também vamos usar a tinta diluída, tá? Para não ficar a tinta ali, a árvore, a vegetação muito dura, né? Então, daí a tinta vai estar diluída também, tá? Ó, passando ali o diluente, ou pode diluir a tinta. Eu aqui no caso, eu estou passando o diluente com a aquarela silk aqui no tecido, direto no tecido, tá? Com o pincel pituá. Agora eu vou vir aqui com a cor siena. Ó, mais próximo aqui da rosa, que é mais escurinho. A tinta bem diluída, tá? Nós vamos estar usando aqui para fazer esse chão aqui, e a vegetação, a cor siena, a cor ocre ouro, a cor marfim, a cor sépia também e a cor verde oliva. Tinta bem diluidinha. Como eu estava falando, esse projeto é o número 50 e como é um vídeo grande, né, um projeto grande, vai ser feito em 2 vídeos, tá? 2, 3 vídeos. Então, fique ligadinho depois no próximo vídeo, né? Para que vai ter a continuação, tá? Daí eu vou colocar a parte 1, parte 2, se precisar a parte 4, tá? Porque eu quero trazer bastante detalhes para você, não adianta fazer um vídeo rápido, né, correndo, e depois na hora de pintar vocês não saberem pintar, né? Então eu quero trazer com todos os detalhes para que vocês possam fazer o trabalho certinho. E eu gosto bastante de ensinar direitinho as pessoas para que elas possam aprender de verdade, né? Então, daí esse projeto é com a aula, né? É o risco, guias de cores, a foto colorida, tudo certinho. É o projeto número 50, tá? Daí deixa depois ali nos comentários se vocês gostam de paisagem. Se vocês gostarem de paisagem, depois eu posso estar trazendo outros trabalhos com paisagem também, né? Daí deixa nos comentários que eu quero saber se vocês gostam, se vocês querem mais vídeos com paisagens também, tá? Ó, pode ver que a tinta tá bem diluída, não tá aquela tinta dura, né? Aquela tinta pura, que daí fica mais
a tinta mais dura e acaba deixando a pintura mais, o tecido mais duro, né? Então, se a gente usa a tinta mais diluída, fica melhor depois para trabalhar. Porque a gente vai usar outras camadas de tinta ainda por cima, né? A gente vai fazer a árvore, a gente vai fazer a vegetação. Então, daí não há necessidade de usar a tinta pura, tá? Porque senão fica muito carregado de tinta. Agora, eu estou vindo aqui com a cor sépia, para dar relevo aqui nesse chão, né? Que vai ter a vegetação aqui, então ele vai ter que ter movimento, né? Não pode ficar uma pintura estática, né? Ela vai ter que ter movimento aqui, essa vegetação aqui, esse chão. Depois, se eu ver que vai precisar colocar um pouco mais de vegetação, daí eu venho um pouco mais à frente com essa vegetação, com esse chão aqui, tá? Por enquanto vai ser isso. Depois, a hora que eu colocar as árvores, né? A hora que eu pintar o outro lado também, é que eu vou ver se vai precisar aumentar aqui essa parte aqui de vegetação ou se vai estar bom assim como eu estou pintando. Dando uns relevos aqui com a cor sépia. E agora, com o pincel leque da Condor, referência 436, número 2, eu vou puxar aqui uns matinhos, né? Uma vegetação aqui, ó. Com a cor siena também. Com a cor siena não, com a cor verde oliva, tá? Verde oliva e um pouquinho de sépia. Fazendo uma misturinha aqui, ó. E a tinta diluída também, ó. Vem puxando aqui um matinho. Uma vegetação, né? É uma vegetação baixa, não é uma vegetação muito alta. Para fazer esse movimento, esse detalhe aqui da vegetação, a tinta também tem que ser diluída, porque senão ela fica muito espessa e daí não consegue fazer aqui o movimento da vegetação, tá? Ó, e vem puxando aqui, ó, na vegetação. Puxa pro lado direito, puxa pro lado esquerdo, para não ficar uma vegetação assim muito parada, né? E puxando para dentro da água também, ó. E vamos trabalhando aqui essa vegetação, com a cor verde oliva e a cor sépia, as duas cores juntas, tá? Aqui eu estou fazendo como se fosse um fundo, né? Depois eu vou vir aqui realçando, colocando luz novamente aqui nessa vegetação. Vai ter a árvore aqui também, vou colocar uma árvore aqui nessa parte, né? Então, aqui é como se fosse uma base aqui, né? Um fundo. Só fazendo movimento assim com o pincel leque, ó. Quem não tem um pincel leque, pode estar usando um pincel normal, ou pode estar usando o pincel 00, pincel filete, tá? O liner também. Agora eu vou colocar um pouquinho de marfim nessa misturinha ali de verde oliva e vou colocar um pouco de luz aqui nessa vegetação. Lembrando que o marfim com o verde oliva também está diluído, tá?
Prontinho. E agora nós vamos fazer aqui o tronco da árvore. Agora eu vou fazer uma árvore aqui desse lado. O pincel que eu vou estar usando é a referência Condor, a marca Condor, referência 327, esse é o número 10, tá? Ele é chanfrado, ele é ótimo para fazer arabescos, para fazer troncos de árvores também, galhos, tá? Eu estou usando a cor sépia pura. Tô alargando mais aqui essa parte do tronco. Puxando uns galhos para depois vir com as folhas, né? Vou colocar um pouco mais próximo aqui para vocês verem bem certinho aqui a árvore, tá? Depois vai vir as folhinhas aqui por cima, né? Daí muitos galinhos acaba escondendo. Daí depois tem que realçar colocando mais luz. Agora com o pincel leque eu puxo uma vegetaçãozinha aqui em cima da árvore, ó. Do tronco da árvore, né? E agora com o pincel, um pouquinho de sépia e um pouquinho de siena, vou escurecer algumas partes aqui, ó, colocando relevo aqui nessa parte do chão. Isso pode ser feito depois que secar também, tá? Não há necessidade de ser feito agora. Só vou demarcar aqui, depois de seco eu vou ver onde precisa mais, né? Os lugares onde precisa ser mais demarcado. E agora eu vou colocar luz aqui nesse tronco, né? Nessa árvore e nos galhos também, tá? Estou usando a cor marfim. Como o sépia tá bem úmido, ele vai se mesclar com essa cor sépia, não vai ficar o marfim puro, né? Agora eu vou estar usando aqui o pincel leque. Eu vou fazer aqui a parte das folhas com o pincel leque, tá? Colocando um pouquinho mais de marfim também aqui na vegetação, ó. Só um pouquinho. Depois eu vou ver se precisa de mais sombra, de mais luz, a hora que secar mais aqui. E para fazer aqui a árvore, eu vou usar esse mesmo pincel, tá? Pincel leque, referência 436 da Condor número 2, tá? E agora com o pincel leque e a cor verde oliva, eu vou fazendo aqui as folhas, né? Essa parte aqui da árvore, ó. Dando batidinhas, tá? Pode ser usado outro pincel também, tá? Daí é só dando batidinhas, né? Com o pincel que vocês tiverem em casa. Pode ser, de preferência, o pincel que ele não esteja podado, né? Um pincel sem podar. Ou o pincel pituá também é ótimo para fazer essa parte aqui das folhinhas, tá? Ou o pincel que não esteja podado. É melhor do que o pincel muito podadinho, daí vai ficar as marcas certinhas do pincel, né? E se ele não tiver podado, ele vai ficar melhor aqui essa parte das folhas, tá? Mas use o pincel que vocês tiverem em casa, né? Não deixe de fazer o trabalho porque não tem pincel. Use o pincel que vocês tiverem em casa.
Eu gosto também de quando os pincéis estão bem gastos, eu corto aquela parte ali do alumínio do pincel, corto com uma faca de serrinha, e daí depois eu puxo as cerdas do pincel para os lados, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo, e eu consigo fazer o pincel assim, ó, pincel leque, tá? Com os pincéis que eu aproveito, né? Com os pincéis que já estão bem gastinhos, daí a gente corta aquela parte ali do alumínio e consegue fazer o pincel leque, tá? Dá para vocês fazerem assim também. Bom, agora eu estou usando também um pouco de siena, tá? Nessas folhas aqui da árvore. Não há necessidade de cobrir toda aqui o tronco, de cobrir toda aqui a parte da árvore, tá? Não precisa fazer muitas folhas, né? Daí vai depender do estilo de árvore que você deseja pintar, né? Se quer uma árvore que tenha mais folhas, se quer uma árvore mais cheia, né? Ou se quer uma árvore assim com mais partes sem folhas, né? Daí é só ir dando batidinhas, tá? E agora venha com o marfim, com o pincel ainda sujo de tinta da cor siena e também com o restinho de verde oliva. Pega um pouquinho de marfim, diluído também, tá? Que senão vocês não conseguem fazer esse efeito. E dá umas batidinhas também aqui nessa árvore, né? Colocando um pouco de luz nela. E agora com o pincel zero, pode fazer umas folhinhas mais definidas, principalmente nessa árvore aqui. Pode vir com as mesmas cores, ó, e definir melhor aqui umas folhinhas, tá? Se quiser, se não quiser, não precisa fazer, pode deixar só com esses batidinhos mesmo, tá? E agora com o pincel 327, número 4, pode colocar um pouquinho mais de luz aqui nos galinhos, mas depois que secar, a gente tem que vir realçando alguns galhos aqui, acrescentando outros, né? De repente, colocando mais luz ou mais sombra também aqui nessa copa aqui da árvore, né? E agora nós vamos vir aqui para o outro lado, fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito lá na outra parte, tá? Vamos vir aqui com a cor siena, a cor ocre ouro, a cor sépia e a cor marfim. Tinta diluída também, tá? Vamos preencher todo aqui o fundo. Vou colocar aqui desse lado também um pouco de verde oliva, tá? Misturar aqui nessa cor. Um pouco de siena também, deixar esse lado aqui também bem manchadinho, tá? Desse lado, a única cor que eu estou usando que é diferente é a cor verde oliva, tá? Mas deixar essa parte aqui também bem manchadinha. E agora eu vou vir aqui com a cor sépia, tá? Colocando mais volume aqui também nesse chão, tá? Realçando mais, deixando mais manchada aqui essa parte do chão. Esse lado aqui eu também vou colocar árvores, né? Eu tô achando que depois até eu vou colocar essa parte aqui de vegetação, de chão, um pouquinho maior. Mas para isso eu vou ter que esperar para pintar aqui as maçãs, as rosas, para ver se realmente vai ser preciso. Daí qualquer coisa depois eu aumento mais essa parte aqui do chão.
para não ficar com as árvores e o chão só bem nas laterais do pano de copa, né? Vai colocar um pouco mais pro centro do pano de copa também, tá? Mas daí para isso eu vou esperar pintar aqui as maçãs, as rosas, para ver certinho como é que vai ficar, né? Escurecer um pouquinho aqui também, mas provavelmente depois eu vou vir aumentando aqui esse lado aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui também, ó, nessa parte aqui. Com a cor sépia, tá? E vou realçar um pouco também algumas partes aqui com a cor marfim. Colocando um pouco de luz aqui nesse chão. E agora com o pincel leque eu vou vir fazendo aqui a vegetação desse lado aqui também. E depois eu vou ver quantas árvores eu vou colocar aqui, se eu vou colocar uma, duas ou três, porque não tem nada assim decidido ainda, né? Estou fazendo essa paisagem aqui junto com vocês, não tem nada assim em mente, nada que eu tinha programado antes, né? Uma coisa assim bem aleatória. Ó, e essa parte aqui da vegetação é igual ao outro lado, então eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo para não ficar muito grande, tá? Porque daí aqui a parte da vegetação é igual ao outro lado que a gente fez, tá? E aqui com a cor sépia, eu vou fazer como se fosse uma cerquinha aqui, ó. Mas o certo é até esperar para fazer primeiro ali a árvore, para eu ver certinho aqui a direção, né? Para ver como é que vai ficar aqui essa cerca. Mas eu já tô só demarcando mais ou menos aqui onde eu vou querer ela. E agora com o pincel filete, eu venho fazendo aqui a parte ali do arame, né? Ó, aqui da cerquinha. Mas aqui talvez ainda vou mexer nessa cerquinha aqui depois, porque eu vou ver certinho aqui conforme eu vou fazer a árvore aqui depois, né? Mas no risco vai estar certinho, tá? Aqui é porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha demarcado nada, estou fazendo essa paisagem aqui, assim, bem aleatória. Mas aí depois no risco vai a cerquinha no lugar certinho, as árvores no lugar certinho, tudo bem certinho, tá? Então, agora vamos fazer aqui a árvore. Com o pincel 327, número 4, eu vou estar fazendo aqui essas árvores. Essas vão ser um pouco menor do que a outra. O tronco aqui não vai ser tão largo, tão grosso, né? Então, eu posso estar usando o pincel menor. Esse é o número 4, tá? Com a cor sépia. Aqui eu vou fazer duas árvores. E agora eu vou fazer outra árvore. Passou um pouco a chuva aqui, então não tá com aquele chiado atrás, né, no fundo do vídeo. Deu uma aliviada aqui na chuva. Colocando luz aqui com a cor marfim. Essa árvore eu vou estar usando o pincel Pituá, tá? Com a cor verde oliva. Só para vocês verem a diferença, né, de pincéis e que dá para fazer também aqui a copa da árvore com outros pincéis, tá? Não há necessidade de fazer com o pincel leque.
Com o pincel pituá também fica ótimo, tá? Aqui é a parte das folhas, né, ó. É só ir dando batidinhas com o pincel pituá. Ó, a árvore, ela fica mais cheia, tá? Estou usando aqui a cor verde oliva puro. E depois eu vou vir colocando luz. Ó, só ir dando batidinhas. A paisagem, ela é bem fácil de fazer, pessoal. E é ótimo também para ter o domínio do pincel, né? Através da paisagem a gente consegue pintar outras coisas, né? A gente consegue se aperfeiçoar em outras pinturas, em outros elementos. Então, é muito importante a gente saber pintar a paisagem, tá? Então, preste bem atenção nessa aula. Se vocês querem se aperfeiçoar mais em paisagem, tem o módulo número 6, que são 4 riscos de paisagem também, tá? Tá com valor bem legal. A paisagem, ela abre muitas portas, né? Até para depois vocês fazerem um curso de tela, pintar jogos de toalhas de banho, pintar jogos de banheiro, de paisagem. Enfim, a paisagem é muito importante a gente saber pintar. Então, preste bem atenção na aula e se você quiser se aperfeiçoar, tem o módulo número 6, que são 4 riscos que eu ensino a pintar, tá? E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos aqui de paisagem também, né? Daí deixa ali abaixo nos comentários, tá? E agora eu vou colocar luz aqui nessa árvore com a cor amarelo-limão. Pode colocar a luz também com amarelo bebê, pode usar o siena também, mas para ficar um pouco diferente ali a tonalidade das árvores, esse eu vou estar usando o amarelo-limão, tá? Daí, lembrando que esse vai ser a parte número 1 do vídeo, tá? E vai ter a parte número 2, que vai ser ali a pintura das maçãs e das rosas, das folhas. Então, vai ser a continuação. Então, fique ligadinho para assistir a próxima aula, tá? Daí, aqui, provavelmente eu vou aumentar um pouquinho essa parte aqui do chão, que eu acho que vai ficar melhor, até mais próximo ali da maçã. Mas a princípio é isso. Daí depois eu vou pintar os outros elementos para depois ver se vai ser necessário, né? Colocar mais árvore ou colocar mais chão aqui para ficar mais harmonioso aqui esse trabalho, tá? Mas a princípio é isso. Daí aqui agora só realça aqui um pouquinho aqui os galinhos ou com a cor sépia, depois pode colocar um pouquinho de luz também. Mas o certo daí é esperar dar uma secada, né? Para ver se vai precisar de mais luz, mais sombra, certo? E daí depois aqui nessa parte aqui do chão, ó, também tem que escurecer ali próximo dos troncos da árvore, né? Das duas árvores, na verdade. E agora é só colocar um pouquinho de luz para dar uma realçada aqui nesses galinhos. Bom, pessoal, então o trabalho está ficando dessa maneira. Daí depois, no próximo vídeo, eu vou estar ensinando a pintar as maçãs, as rosas, as folhas, né? Mas a princípio é isso, certo? Não esqueça de assistir a próxima aula, tá? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Nos encontramos no próximo vídeo, então. Beijos, fiquem com Deus.